Bom dia a todas e todos. Hoje é dia 12 de julho de 2023 e nós vamos iniciar a sessão de defesa do trabalho de conclusão de curso do discente Márcio Magalhães Baião Júnior, cujo título é A Armadilha da Renda Média, uma análise sobre as trajetórias de desenvolvimento econômico dos países da América Latina. Para compor a banca julgadora, nós temos o professor Guilherme Jonas Costa da Silva, do Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia, a quem, de antemão, já agradeço por ter aceitado o meu convite e do Márcio para participar desta defesa de monografia. O candidato a bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília terá até 20 minutos para fazer a sustentação oral do seu trabalho de conclusão de curso, sem ser interrompido. Ao final desse período, o professor Guilherme Jonas Costa da Silva vai fazer a arguição sobre a sustentação oral da defesa, do trabalho de conclusão de curso, também sem ser interrompido, e, na sequência, o candidato a bacharel, Márcio Magalhães Baião Júnior, vai fazer a sua defesa, e eu, uma vez que ele termine, eu vou fazer as minhas considerações, e aí nós vamos pedir para o Márcio e outras pessoas convidadas que se retirem da sala, para que eu e o Guilherme façamos as nossas considerações. Durante o período que eu e o Guilherme fizermos nossas considerações, eu vou interromper a gravação, porque trata-se de uma reunião secreta, mas assim que a gente terminar, eu falo para o Márcio voltar para a reunião, e então aí a gente reinicia a gravação para dizer, então, qual é a sentença que a banca vai proferir. Todos de acordo? De acordo. De acordo, Guilherme? Tranquilo. Ok. Márcio, pode iniciar a sua apresentação. Você tem 20 minutos. Beleza. Obrigado pela palavra, professor Oreiro. Queria agradecer ao professor Guilherme por ter aceitado mais uma vez aí o convite para participar da minha banca e vou dar prosseguimento à minha apresentação. Bem, o tema da minha monografia é a Armadilha da Renda Média, uma análise sobre as trajetórias de desenvolvimento econômico dos países da América Latina. A minha apresentação ela é dividida em introdução, o meu referencial teórico, que são os próximos 3 tópicos, a minha metodologia, que foi a análise empírica que eu fiz, e a minha conclusão. Mas, afinal, o que é a armadilha da renda média? A armadilha da renda média é um fenômeno que ocorre quando determinado país atinge determinado nível de renda médio e ele fica estagnado devido ao seu modo de produção, à sua estrutura da sua economia. Ou seja, um país ele cresce, atinge o limiar de renda média e depois ele fica estagnado, muito devido ao seu modo de produção. Bem, o objetivo principal do meu trabalho é explicar, sob perspectiva empírica e histórica, as causas que levaram o Brasil e os demais países da América Latina ao cenário de armadilha da renda média, a partir da análise das trajetórias de desenvolvimento econômico deles e, posteriormente, por meio de uma análise econométrica. Meus objetivos específicos são verificar se, de fato, os países desenvolvidos atualmente, eles seguiram ou não as recomendações que eles implicam hoje sobre os países emergentes, por meio do Consenso de Washington, que foram uma série de recomendações de boas práticas e boas instituições por parte dos países desenvolvidos sobre os países emergentes, em um viés ortodoxo e neoclássico, desenvolvidos pelo economista John Williamson logo após a queda do Muro de Berlim em 1989, ou seja, essa série de recomendações começou a ser uma pressão dos países desenvolvidos em cima dos países emergentes, que estariam dando a receita de como desenvolver um país para os países emergentes, Além disso, eu quero descrever o papel da industrialização, dos rendimentos crescentes e da causalidade cumulativa no processo de desenvolvimento econômico, que seriam, na minha teoria, realmente os motores para o crescimento econômico, e identificar os contrapontos aos modelos econômicos ortodoxos, identificar quais seriam as causas raízes da armadilha da renda média. Por que um país fica preso na armadilha da renda média? Bem, dando início ao meu referencial teórico, eu comparo a experiência vivida pela América Latina com a experiência vivida pelo leste asiático, mas por que o leste asiático? Bem, o leste asiático ele comporta um grupo de países emergentes
que conseguiu atingir o crescimento econômico sustentado de longo prazo a partir da segunda metade do século XX. Eram países que, em 1960, eles tinham níveis de renda per capita similares aos países da América Latina, só que isso foi destoando cada vez mais ao longo do tempo. Por isso eu escolhi essa seleção de grupos aí, porque, de fato, alguns desses países do leste asiático, eles conseguiram escapar do fenômeno da armadilha da renda média. Bem, primeiro eu começo falando sobre as diferenças no modo de produção desses países, né, e a relação desse modo de produção com os níveis de desenvolvimento econômico desses países. A gente consegue ver que a América Latina, ao longo do tempo, ela começou a passar por um processo de liberalização econômica que resultou em uma desindustrialização da sua economia, né, diminuindo a participação, né, da indústria no produto total, enquanto o leste asiático resistiu às pressões internacionais e conseguiu se industrializar ao longo do tempo, né? Depois eu começo a destrinchar um pouco mais sobre o que foi o Consenso de Washington e quais seriam essas recomendações, né, feitas por eles. Eu destrincho cada uma dessas boas instituições e boas práticas que eles exigem por parte dos países emergentes, né, que seriam a democracia, o judiciário independente, a burocracia, os direitos de propriedade bem definidos, governança, instituições financeiras, Banco Central independente e por aí vai. Eu destrincho cada um desses tópicos e demonstro que, de fato, na prática, eles são pouco correlacionados com o desenvolvimento econômico em si. As duas revoluções industriais vividas primeiramente pelos países atualmente desenvolvidos, elas foram bem anteriores ao estabelecimento dessas instituições, né, aos moldes que eles exigem hoje. A democracia era um sistema mais falho, as burocracias não eram bem estabelecidas, os direitos de propriedade não eram bem definidos, e isso pouco teve a ver com, de fato, o crescimento econômico desses países, né? Com essa disparidade, né, que a gente observou depois das revoluções industriais. Bem, dando prosseguimento aqui, eu começo a explorar um pouco mais as trajetórias de desenvolvimento, né, desses países e noto o fenômeno da desindustrialização precoce em boa parte dos países em desenvolvimento. Ou seja, o que é a desindustrialização? Por definição, a queda da participação do setor de bens manufaturados em relação ao produto total. E por que precoce? Porque ela ocorreu antes que essas indústrias, que essas tentativas de indústria, né, essas indústrias nascentes, se consolidassem nesses países emergentes, né, prejudicando as taxas de crescimento econômico a longo prazo. A gente consegue ver muito isso no grupo de países da América Latina, que tem suas economias cada vez mais dependentes da exportação de commodities e do setor primário, que são um tipo de economia sujeita a retornos decrescentes de escala e sujeitas a flutuações dos preços internacionais, resultando em economias pouco diversificadas e muito dependentes do mercado externo. Bem, como eu disse, né, a América Latina, em um primeiro momento, ela passou por um mau protecionismo, porque ela não conseguiu preservar sua indústria nascente, não conseguiu desenvolver indústrias com sinergias positivas, né, as indústrias mais importantes. E em um segundo momento, logo após a década de 80, ela começou a passar por experiências liberalizantes, né, resultando em uma estagnação da renda per capita das suas populações, né, em termos reais. Bem, já o leste asiático, né, ele resistiu às pressões internacionais e conseguiu se desvencilhar da armadilha da renda média, né? A gente vai ver que mais para frente alguns países desse grupo, eles até mesmo conseguiram atingir patamares de renda alta, comparáveis aos países atualmente desenvolvidos. Explorando um pouco mais a fundo isso, eu separei aqui os indicadores de atividade fabril globais, né, divididos também por grupos de países, e a gente consegue ver aqui nesse quadrante de baixo aqui, a proporção do produto de manufaturados em relação ao PIB. A gente vê que progressivamente a América Latina diminuiu sua participação do produto manufaturado em relação ao produto total, enquanto a Ásia, né, o grupo de países asiáticos, só aumentou. Ou seja, a América Latina passou por uma desindustrialização, enquanto a Ásia, e especialmente a China, que é o nosso maior exemplo de crescimento econômico dos últimos tempos, começaram a se industrializar fortemente ao longo do tempo, né? Bem, depois, por fim, né, no meu referencial teórico, eu começo a destrinchar mais sobre os fenômenos dos retornos crescentes da causalidade cumulativa e da industrialização, como os reais motores do crescimento econômico, e começo a relacionar esses três fenômenos entre si, né? Bem, segundo a teoria do Caldor, existem dois tipos de retornos crescentes. Os retornos crescentes do tipo físico, que são atrelados aos fatores de produção propriamente ditos, né, que seriam um aumento da terra, um aumento do capital ou um aumento do trabalho para aumentar, né, a produção e a produtividade, e os retornos crescentes do tipo dinâmico, que para o Caldor seriam os mais importantes, que eles são resultantes justamente, né, do processo tecnológico, né, do aprimoramento tecnológico que induz um aumento de produção, proporcionando maior acumulação e maior produtividade, né?
Bem, uma vez que são permitidos os retornos crescentes, né, as forças para mudança elas atuam de forma endógena, né? E esse processo, os retornos crescentes, eles impulsionam e vão se retroalimentando, né, de forma cumulativa. Dessa forma, o desenvolvimento econômico ele fica se propagando de forma cumulativa. Daí que vem a causalidade cumulativa, que diz que os efeitos de um determinado evento ou fator sobre a economia eles não são imediatos ou isolados, mas sim cumulativos e duradouros, né? Dessa forma, o processo de desenvolvimento econômico ele se torna path dependent, né? A história importa e as políticas elas têm efeitos maiores do que os esperados, né? Não isolados. Bem, e onde entra a industrialização nesse processo? Bem, é justamente no setor industrial que são produzidos os bens de capital, né? Especialmente os bens de capital fixo, que eles são intimamente ligados aos retornos crescentes. Por quê? Porque esses bens de capital fixo eles são reincorporados no processo produtivo, potencializando os retornos crescentes e os fenômenos de learning by doing, né? Ou seja, cria o setor industrial por ter essa incidência dos retornos crescentes, né? E ficar se retroalimentando, incentivando a evolução tecnológica, a criação de novos bens de capital que serão reintroduzidos na indústria, cria assim um processo cumulativo, né, que se retroalimenta, cria um ciclo virtuoso que se propaga sozinho. Bem, aqui eu coloquei uma citação do Breger, né, que explica um pouco melhor a relação desses três fenômenos, né, onde ele diz que os retornos crescentes, eles trazem com eles a path dependence, no qual a história importa. Pequenos eventos no passado, surgindo por acaso, eles podem ter efeitos grandes e desproporcionais no desenvolvimento. Bem, indo para a parte empírica agora do meu trabalho, né, a metodologia que eu utilizei foi disposição de dados em painel. Eu peguei o PIB per capita medido em paridade do poder de compra em dólar da base de dados da Penworld Table, que é uma base de dados da Universidade da Califórnia, mantida por professores de lá, com dados voltados para crescimento e desenvolvimento econômico, já medidos em paridade do poder de compra para ficar mais fácil. Eu peguei dados dos anos 60 até 2015, né, justamente pelo que eu falei anteriormente. Nos anos 60, esses grupos de países, né, do leste asiático e da América Latina, eles tinham rendas per capita mais similares e depois isso foi destoando. E eu dividi os países em grupos, né, para ficar mais fácil a visualização. Bem, aqui, né, eu plotei a renda per capita medida em paridade do poder de compra desses países, né? Eu separei em grupos por cores. Eu separei esses dados em quadrantes, né, de renda baixa, renda média alta e renda alta, 4 quadrantes. E eu tracei essa linha de 45 graus vermelha, que ela representa os países que estão à esquerda dela tiveram um crescimento econômico positivo em termos reais, né, de 1960 quando comparado a 2015. Ou seja, praticamente todos os países dessa amostra tiveram algum crescimento econômico positivo, né, nesse intervalo, com exceção de alguns países da África subsaariana. Enfim, dentre esses 111 países que eu tinha dados disponíveis, 31 deles ascenderam, né, de um quadrante para outro, ou seja, ou eles passaram de renda média baixa para renda média alta, ou passaram de renda média alta para renda alta. E dentro desse intervalo de 31 países, desse grupo de 31 países, 9 deles pertencem ao grupo do leste asiático, ou seja, o que ocorreu de fato está de acordo com a teoria apresentada durante o meu referencial teórico. O que a gente observou na prática é que, de fato, esses países que conseguiram manter o seu processo industrial, conseguiram gerar sua indústria nascente e, posteriormente, uma indústria sólida e independente, eles conseguiram aproveitar dos retornos crescentes e da causalidade cumulativa para aumentar suas rendas per capita e atingir o crescimento econômico sustentado de longo prazo, né? Enquanto os países da América Latina, né, que a gente vai ver depois, em um segundo momento ficaram estagnados. Bem, se a gente pegar aqui só do intervalo de 60 a 85, a gente vê que foi nesse intervalo que boa parte dos países da América Latina conseguiram seus crescimentos econômicos aí em termos reais, né, de renda per capita. A gente vê, né, que foi justamente nesse período que alguns países como o Brasil implementaram um modelo de importação por substituições e conseguiram gerar alguma indústria nascente e conseguiram e nesse período, né, ter as suas maiores taxas de crescimento da sua história, né, implicando em aumentos da renda per capita desse grupo de países, né. Já quando a gente pega de 85 até 2015, a gente vê que não teve um novo crescimento da renda per capita na América Latina. Enquanto isso, o leste asiático teve um primeiro salto de renda per capita e depois teve um novo salto de renda per capita.
justamente porque eles conseguiram consolidar ainda mais suas indústrias e aproveitar dos retornos crescentes de escala, né? Enquanto a América Latina, pós-década de 80, viveu uma liberalização da sua economia que matou sua indústria nascente e fez com que esse grupo de países passasse por uma desindustrialização precoce. A gente vê, né, que alguns países que tinham rendas per capita bem inferiores ao Brasil em 1960, como Bangladesh, Índia e China, eles já conseguiram atingir patamares de renda média alta similares aos países da América Latina, né? Enquanto os outros países que tinham níveis mais similares de renda per capita em 1960 com os países da América Latina, como Coreia do Sul, Taiwan e Japão, eles conseguiram propriamente superar a armadilha da renda média e atingir patamares de renda alta, ou próximos da renda alta, né? Justamente por conta da diferença de do modo de produção, né, que eles implementaram ao longo do tempo. Bem, indo para minha conclusão agora, né, os resultados observados foram a incidência, né, da armadilha da renda média, de fato, no grupo de países da América Latina, e esse fenômeno converge com o que a teoria diz, né, ao longo do meu referencial teórico. Bem, os maiores desafios do estudo desse fenômeno da armadilha da renda média são que esse fenômeno ele não apresenta soluções rápidas ou fáceis para o crescimento lento ou para a falta de crescimento econômico, né? A compreensão desse estudo, ela ajuda e pode ser positiva no sentido de que ela revela as causas matrizes, né, da estagnação e ajuda a entender por que um país conseguiu se desenvolver, né, e por que outro ficou preso na armadilha da renda média, né? Não conseguiu enriquecer sua população, ou a população ficou estagnada, né? Bem, isso é positivo, né? Porque pode ajudar os policymakers a desenvolverem políticas voltadas para combater, né, essas causas, para tentar gerar um processo de industrialização saudável nesse país. E pode ser negativo porque a ideia de estar preso em uma armadilha pode gerar uma pressão excessiva em cima desses policymakers para que eles desenvolvam políticas rápidas ou apressadas, né? A fim de escapar propriamente dessa armadilha. Já os ensinamentos que o estudo desse fenômeno traz, né, são que justamente, né, que os policymakers eles devem encontrar as formas mais eficazes de impulsionar a produtividade, usufruindo justamente do que o setor industrial traz, né, que são os retornos crescentes, as sinergias e a causalidade cumulativa, encontrando a chave específica para cada nível de renda, para cada especificidade de cada país, e respeitando, né, essas especificidades, a fim de atingir o crescimento econômico de longo prazo, diferentemente do que o Consenso de Washington tentou fazer, criando um bolsão de regras padrões, né, para os países emergentes seguirem, não respeitando as especificidades e o grau de desenvolvimento econômico que cada país estava. E, além disso, né, foram recomendações que, de fato, eles não seguiram e não foi o que fez esses países, de fato, se desenvolverem. Obrigado. Bom, uma vez terminada a sustentação oral do candidato a bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília, Márcio Magalhães Baião Júnior, vamos começar a arguição por parte do examinador, professor Guilherme Jonas Costa da Silva, do Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia. Professor Guilherme, obrigado por ter aceitado o meu convite do Márcio, e pode iniciar a sua arguição. Bom, muito obrigado, professor Loureiro, Márcio, pelo convite. É um prazer imenso. Guilherme, está baixo o volume. Deixa eu ver. Acho que você vai ter que botar o microfone bem perto da sua boca. Tá bom. Melhorou? Melhorou um pouco. Tá. Então, eu agradeço, então, ao professor Loureiro pelo convite, o Márcio também. É um prazer imenso estar aqui participando da banca. Eu vou tentar aqui, de alguma forma, contribuir e fazer alguns comentários que vocês depois podem conversar e avaliar se são ou não pertinentes para tomar decisão, de eventualmente melhorar o trabalho no futuro, tá? Bom, inicialmente, não poderia ser diferente. Para mim, o trabalho é muito interessante, muito atual, relevante, está bem escrito, tem pouquíssimos problemas de digitação, enfim. Está muito organizado, a estrutura analítica está muito boa. Teria algumas ressalvas, mas nada muito significativo, vou mencionar no momento oportuno. E
Enfim, sobre o trabalho, para mim ficou muito claro o que você quis fazer. Tá? Ou seja, o programa de trabalho está claro. É mostrar exatamente as boas práticas de política econômica e boas instituições, tal como definido pelo Consenso de Washington, necessariamente implicarão uma melhoria do desenvolvimento do crescimento econômico desses países, né? No caso, que adotaram essa cartilha, que foram os países latino-americanos. E, além disso, você vai tentar mostrar que existem alternativas àquela que foi proposta pelo Conselho de Washington e, de certa forma, desconstruindo os determinantes tal como colocados pelo consenso, né? O objetivo, então, pelo que eu entendi, foi exatamente esse, explicar nessa perspectiva histórica, empírica, né, com base nos dados que você apresentou, as causas que levaram o Brasil e até os países da América Latina a essa armadilha. Então, enfim, para mim está muito claro o que você pretende fazer. Inclusive, até no final, uma contribuição adicional que surgiu ali no final foi a análise comparativa, que eu achei muito interessante, porque, de certa forma, mostra que a alternativa àquela que foi proposta na década de 90, né, pelo Consenso de Washington. Bom, como membro da banca, examinadora, naturalmente, eu vou tentar aqui ajudar em alguns aspectos que eu acho que, até pela qualidade do trabalho, eu me sinto muito confortável em exigir um pouquinho mais, no bom sentido, tá? Até porque a gente tem que ter consciência de que é um trabalho de monografia, de conclusão de curso de graduação, mas a gente, ao mesmo tempo, sabendo do potencial do candidato, a gente também pode pedir que ele pense em algumas alternativas que poderiam aperfeiçoar o trabalho. E aí é um ponto que vale reflexão, na minha opinião. Inicialmente, vamos começar falando um pouquinho sobre a revisão da literatura teórica, que está adequada, deixa isso muito claro, porque se apresenta, de certa forma, os determinantes convencionais e também os não convencionais, os determinantes do crescimento econômico. Tá? Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que seria interessante você ter identificado alguma lacuna de debate que você estaria se colocando à disposição para responder. Por que eu estou colocando isso? Não ficou claro para mim se alguém fez ou questionou as recomendações do Conselho de Washington. Eu imagino que sim, né? Vários trabalhos já fizeram isso, naturalmente, mas o ponto é, e essa minha indagação, qual é a sua contribuição? Mesmo que, na minha opinião, tenha, tá? Ou seja, você vai fazer uma análise comparativa, até mostrando a alternativa lá dos países asiáticos, valeria a pena ressaltar, tá? Dizer o seguinte, olha, eu não estou fazendo mais do mesmo. Eu sei que várias pessoas fizeram, mas eu estou puxando aqui um aspecto diferente. Quais aspectos diferentes? Você precisa deixar claro. As pessoas precisam entender onde você está avançando. É sutil, é um parágrafo, mas ele faz diferença, tá? No resultado final do trabalho, porque você consegue recuperar nas conclusões aquilo que você fez e mostrou, olha, a literatura avançou em vários aspectos, esse aqui foi aquele que eu escolhi para mostrar. Pode ser dados mais atuais, comparar a América Latina com o leste asiático, pode ser o que você quiser. Tá? Você pode, de repente, resgatar e colocar e destacar no parágrafo esse ponto. Ou seja, o meu trabalho é diferente dos demais por algum motivo. Para isso que serve uma revisão da literatura teórica. Ou seja, ninguém avançou utilizando essa linha de argumentação caldoriana, causada acumulativa de todos os crescentes, indústria exportadora, manufatureira e tudo mais, integrada, né? Enfim, era preciso só esse parágrafozinho mostrando onde está a diferenciação da literatura teórica. É só isso. É um parágrafo que resolve esse problema. Tá? Sobre a revisão da literatura empírica, eu vou chamar um ponto aqui, porque na verdade é o seguinte. Você poderia até argumentar o seguinte, olha, não tem parte empírica, teórica, melhor, eu não tenho uma revisão da literatura empírica porque, na verdade, eu não fiz uma abordagem empírica de fato, econométrica e tudo mais. Tá? Você pode chegar nessa linha de argumentação. Mas, ao mesmo tempo, no seu objetivo, você coloca, explicar sob perspectiva empírica. E sendo sobre essa perspectiva empírica, na minha opinião, você deveria fazer uma revisão da literatura empírica. Por que eu estou colocando isso? A revisão também ela serve para você identificar onde que seu trabalho diferencia dos demais, empiricamente falando. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? E para que serve a revisão da literatura empírica? Para você mostrar quais procedimentos metodológicos
são normalmente empregados em pesquisas similares, empíricas, como é o caso do seu trabalho. Tá? Então, acho que, eu penso, né, que vocês poderiam ter demonstrado, a princípio, a adequação da metodologia empírica de vocês. Tá? E mais do que isso, ou seja, comparar com a literatura empírica empregada por trabalhos similares, como a gente também tem. Então, assim, de certa forma, você tentar demonstrar numa revisão da literatura empírica, e a ausência dela me deixou um pouco inquieto, me fez pensar sobre essa questão, me deixou um pouco inquieto, porque acho que vale a pena avançar, dado que no próprio livro você define que o seu trabalho é empírico também, não só histórico. Tá? E aí, nesse sentido, não é possível extrair claramente contribuições também da parte empírica. Tá? Eu entendi. Tá? Só estou colocando assim, e questionando que você poderia ter uma mínima revisão da literatura empírica para dizer, olha, eu fiz de um jeito, a literatura faz de outro, e aí, de certa forma, você vai mostrar, olha, a minha abordagem empírica é diferente dos demais, a base de dados é mais atual, seja qual for a contribuição, mas destacar. E a revisão da literatura poder ser e ajudar você nesse sentido. Tá? Uma coisa bem simplesinha você poder fazer, imagina que, vamos dizer assim, mesmo que você não gostasse de econometria, não goste, não importa, uma análise de correlação é muito simples de ser feita, pode fazer no Excel. E aí você poderia afirmar tudo aquilo que você colocou lá, uma única análise de correlação, tá? Que é bem fácil de fazer no próprio Excel, o Reviews, o software mais amigável que você tem aprendido, você faz análise de correlação e você poderia demonstrar exatamente aquelas análises que estão postas nos gráficos, só que você poderia colocar lá qual é a correlação entre as variáveis envolvidas naquele gráfico, tá? Ou seja, é uma coisa simples que daria para avançar e você poderia dar segurar uma qualidade maior ainda para o seu trabalho. Tá? E aí, vamos lá. Os pontos, lembrando, fazer essa ressalva novamente, porque às vezes a gente pode ser mal interpretado, porque, de certa forma, é um trabalho de monografia. Mas, ao mesmo tempo, pela quadra de trabalho, eu me sinto confortável em dizer para você algumas coisas que poderia avançar. Tá? E também porque eu conheço o Orelho, como meu orientador, sempre que você atingir um nível, ele bota um nível acima e vai te levando até o limite de suas forças. Tá? E aí, um pouco nessa perspectiva, e pensando um pouquinho no seu orientador, que eu acho que ele deve ter alguma coisa em mente, não necessariamente para agora, mas para a sequência, se você vier fazer um mestrado em economia, tem um ponto que você me fez refletir que eu não havia pensado até então. Será que não daria para desenvolver um modelo matemático, não agora, mas uma dissertação, próprio Orelha, tá? Pode pensar também sobre isso contigo num momento oportuno, no mestrado, por exemplo, ou num artigo para publicar. Modelo matemático com equilíbrios múltiplos, no qual você determina essa armadilha da renda baixa, e você tem ali, por outro lado, os chips asiáticos no patamar superior, ou seja, como se tivesse o equilíbrio instável e estável. O estável, que é a armadilha da renda média, e enfim, só estou pensando alto aqui, se não poderia fazer algo no modelo matemático com qual você demonstrasse que existem dois equilíbrios, que a gente chama de equilíbrios múltiplos, pode ter mais, inclusive, no qual o Brasil está em um, e o porquê que os chips asiáticos convergiram para um outro equilíbrio desses equilíbrios múltiplos, tá? Ou seja, por que eles conseguiram avançar nesse sentido e o Brasil não? E quais políticas poderiam ser necessárias para a gente sair dessa armadilha de fato, tá? Que é essa armadilha da renda média ou baixa, se chama de média, para mim é renda baixa ainda. E por que os outros países conseguiram sair dessa situação? Durante décadas, né, de esforço, nós conseguimos. Então, acho que é um ponto que valeria a reflexão, não para agora, necessariamente, mas, ao mesmo tempo, pensando na sua dissertação, na sua monografia e, eventualmente, na dissertação, acho que é um caso a se pensar. Tá? Eu já falei anteriormente, mas eu reforço aqui também. Se for avançar numa publicação, vocês serão cobrados por uma parte empírica, aí econométrica mesmo, tá? Sem dúvida nenhuma. Porque você fala em vários momentos, você faz afirmações que, ao meu ver, são controversas
no sentido de que não foram provadas empiricamente. Então, eu acho perigoso isso, principalmente no Congresso, porque fica só palavra contra dos outros. E é perigoso porque, eventualmente, você pode ir no Congresso e apanhar desnecessariamente, quando, na verdade, é algo que é consenso, aquilo que você demonstrou aqui, mas, ao mesmo tempo, só pela falta de uma parte empírica, alguém pode reclamar e dizer, olha, peraí, você não provou. Você mostrou ali algumas evidências no gráfico, né, com esses eixos pré-determinados, que há uma correlação positiva, mas nem a correlação você fez. Eventualmente, uma econometria poderia suprir essa lacuna e, eventualmente, evitar essas críticas que são simples de serem contornadas com a parte empírica, tá? Econométrica mesmo, que agora estou falando da econometria. Um ponto que eu queria trazer à tona, e que você já fez, só de maneira solta ao longo do texto, são as proposições de política fundamentadas no seu trabalho. Eu vi que você deixou muito claro, olha, a gente precisa identificar os setores estratégicos dinâmicos. Quais seriam eles? Eu sei que é o setor industrial, você mostrou que a indústria do crescimento, eu concordo com tudo que você falou, né? Que é um setor cujas características estão crescentes, integrado, voltado para exportações, que apresenta alta taxa de renda das exportações, tudo isso eu concordo. Mas quais são os setores que deveriam ser privilegiados numa estratégia de crescimento para que a gente saia dessa situação? Então, recomendações de política econômica poderiam sair do seu trabalho porque você já tem elementos suficientes para isso. Tá? Faltou só organizar, talvez num tópico, essas proposições de política, tá? Que estão soltas, mas poderiam ser trazidas como recomendações de política, porque, de certa forma, você já as tem, essas proposições. Tá? Eu faço aqui algumas ressalvas também ao seu trabalho, mas eu vou colocar sempre no bom sentido. Você deve ter cuidado, porque em alguns momentos você faz algumas afirmações que me preocupam, porque eu já apanhei bastante em congresso, tá? Você tem que ter cuidado ao falar que a estratégia adotada dos países desse asiático, elas dariam certo aqui. Por que eu falo isso? Porque pode não ser verdade. Depende de uma série de fatores, entre os quais eu poderia considerar as condições iniciais de aspecto econômico histórico, o contexto no qual aquelas políticas e aquela estratégia foi adotada. Enfim, a gente poderia elencar aqui vários fatores geográficos, posso estar do lado da China, né? E a própria China também foi um caso à parte que mereceria um estudo com cuidado. Só estou dizendo para você ter cuidado porque você não provou aquilo que você afirmou. Tá? Ou seja, você está dizendo o seguinte, olha, eles conseguiram, a gente não. Se a gente tivesse feito aquilo lá, daria certo aqui, a gente estaria na situação que eles estão. Não necessariamente. Só tenha cuidado com isso. No mínimo, coloca um pode, poderia, sabe? Só para evitar essas frases de efeito que são interessantes. Até o Oreto tinha uma frase na época que ele era mais novo, agora já está mais experiente, não fala mais, mas ele dizia o seguinte, falem mal, mas falem de mim. Então, às vezes fazia afirmações não sustentadas, mas ele gerava o debate e provocava o debate e se colocava, né, à disposição para dialogar com todo mundo. E foi uma estratégia vencedora em função do resultado que ele obteve aí, em termos de mídia e tudo mais. Mas no momento que você está de defesa na monografia, eu acho essas afirmações perigosas, tá? Ou eventualmente no congresso, porque a gente pode indagar como que você, se você provou aquilo que você está falando. Então, por isso, uma palavra pode já resolve o nosso problema aqui, a gente fica de acordo, mas não afirmar categoricamente que isso é verdade. Ou seja, o que aconteceu no leste asiático, as políticas, aquela estratégia, seria vencedor aqui também se a gente tivesse adotado como se fosse uma análise contrafactual. Tá? O contexto é totalmente diferente daquele que a gente tem hoje, vamos dizer assim. Mas, enfim, só para você ter esse cuidado. E, por fim, só destacar esse papel, achei bem interessante, o Estado desenvolvimentista. Tá? E aí, lógico, várias ideias apareceram de econometria, de trabalhos empíricos mesmo, para você, primeiro, identificar os setores estratégicos, não, porque você tem a indústria, com todo o crescimento, está fácil de provar. Né? Ou seja, é um setor
que puxa a agricultura, empurra o serviço e comércio, e você tem aí todo o dinamismo que está consolidado na literatura, beleza. Mas o que eu estou pensando aqui é algo além. Quais são os setores estratégicos que deveriam ser privilegiados para um provável crescimento econômico de longo prazo? Quais setores? Identificar setores seria uma coisa legal e oportuna. Tem várias estratégias. Uma delas, eu até fiz alguns trabalhos nesse sentido, que a gente pegou o modelo setorial do Ricardo Araújo, que deve ter sido seu professor, e a gente pegou e identificou a razão das elasticidades, setor industrial e da indústria exportadora, no caso, e os setores com os maiores razões das elasticidades seriam aqueles que deveriam ser privilegiados na estratégia de crescimento de longo prazo, que a gente identificava a razão das elasticidades, os setores com as maiores elasticidades de renda das exportações, a participação deles, então, ampliar essa participação seria importante, ter os ganhos de produtividade, de escopo, dado que são setores também industriais, né, integrados, setores exportadores, enfim. Quais são os setores? Seria uma coisa também legal de ser avaliada empiricamente. Não é a única estratégia, tá? Pegando um modelo setorial de crescimento econômico, eu poderia pensar em outras que identificam setores. Pode ficar muito solto, porque dizer, a indústria do crescimento deveria ser privilegiada na cidade de crescimento, todo mundo sabe. Mas quais setores? Porque a gente sabe, o país, o Brasil, e os países da América Latina como um todo, são países que não têm um orçamento tão folgado assim para investir aleatoriamente. Né? Então, você precisa ser estratégico na definição dos investimentos e nos setores que deveriam ser privilegiados, ainda que outros possam se beneficiar desses investimentos, outros setores podendo se beneficiar, investimento em infraestrutura e tudo mais. Mas identificar esses setores poderia ser importante para um eventual trabalho futuro. Tá? E só para finalizar, duas coisinhas. Tá? Dá uma articulada melhor, linka melhor os tópicos e capítulos. Por que você começa num e melhor? Por que você termina num tópico e começa outro com aquele tema, tópico, aquela abordagem? Faz só uns linkzinhos, ajuda a conduzir o leitor para onde você quer levá-lo. Ou seja, você vai dizer, eu estou indo por aqui, vou passar por ali e vou chegar lá. Faz os links entre cada. Pode ser uma conclusãozinha de cada capítulo, ou capítulo, se você preferir, conectando com os outros, né? Ajuda bastante na leitura, tá bom? E, por fim, só para finalizar mesmo, as conclusões, eu costumo sempre indicar que vocês recuperem os objetivos do problema, hipóteses, contribuições do seu trabalho lá, que é ressaltar, realçar os aspectos que são pioneiros, inéditos, inovadores do seu trabalho. Você ajuda o leitor a entender qual era o ponto, os pontos que você iniciou seu trabalho, o que você queria avançar e o que você conseguiu alcançar ou não. Pode ser rejeitar hipótese, não importa. Mas recupere esses pontos fundamentais. Objetivo, problema, hipótese e contribuições quando for o caso, tá? Nas conclusões, nas considerações finais. E aí responde adequadamente, porque aí você tem aí um fechamento bem feito do seu trabalho. Tá bom? E as conclusões, eu acho que ficaram simples, pequenas, e você poderia ter espaço aí para ter melhorado com essa dica de recuperar aquilo que você se propôs a fazer no início do trabalho. Muito obrigado, espero ter sido claro e espero não ter sido redundante nas minhas falas. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, Márcio. Valeu. Obrigado. Tá, Mudoreiro. Obrigado, professor Guilherme Jonas. Agora, Márcio, você tem o seu tempo aí para se defender. Bem, eu concordo com as colocações que ele pautou. Eu agradeço que ele fez uma análise bem minuciosa do meu trabalho. Isso mostra que realmente ele leu e ele se aprofundou no que eu falei. Assim, eu acho que boa parte do que ele falou, de fato, dá para eu implementar no meu trabalho, só vai enriquecer. E
não existe nada que eu discordo firmemente do que ele afirmou para mim. Eu agradeço também pelo cuidado que ele teve. Satisfeito, Guilherme? Bom, agora são as minhas considerações como orientador. Quer dizer, esse tema da armadilha da renda média, realmente eu acho que a parte teórica e histórica está muito bem desenvolvida na monografia do Márcio. A questão empírica, quer dizer, quando a gente chegou, né, na parte empírica, realmente faltou tempo, né? E aí a gente fez essa análise da reta de 45 graus, e o objetivo era mostrar que realmente ocorreu a armadilha da renda média com os países da América Latina, mas não com os países do Sudeste Asiático. Lógico que ficou faltando duas coisas. Quer dizer, primeiro, uma prova mais robusta da armadilha da renda média. Tá? Eu acho que isso dá para fazer se você fizer uma regressão de crescimento, né? Você introduzir algum mecanismo de quebra estrutural para detectar se houve uma quebra estrutural na trajetória de crescimento de um grupo de países. Tá? Eu não sei exatamente como fazer isso economicamente, mas acho que o Guilherme sabe. Tá? Mas, então, acho que seria detectar a presença de quebra estrutural na trajetória de crescimento. Né? Porque aí isso mostra realmente que, olha, a coisa vinha bem e, de repente, aconteceu alguma coisa que deixou de ir bem. Tá? Bom, o segundo ponto que também vale para a questão de modelagem, é o que causou a armadilha da renda média. Tá? Bom, tem uma leitura, se você pegar o livro do Philippe Arion, The Power of Creative Destruction, tá? Ele diz que existem dois modelos de desenvolvimento, que, na verdade, eles não são substitutos, eles são complementares. Ele diz que os primeiros estágios do desenvolvimento econômico ocorrem por aquilo que ele chamou de crescimento com base no investimento, tá? Que é enfim, que aconteceu com o Brasil nos anos 50, nos anos 70. Você tem um monte de investimento em infraestrutura, né? Seja portos, aeroportos, isso vem junto com industrialização por substituição de importações, o que implica também investimento privado, né, na produção industrial para o mercado doméstico. Né? Só que aí o Aguion diz, olha, isso tem um limite, e a partir de um certo ponto você tem que substituir o crescimento com base em investimento com o crescimento com base em inovação, que aí entra a economia, né, da destruição criativa. Né? Inclusive, a aposta que esse livro do Aguion é bem recente, né? The Power of Creative Destruction, tem mais dois coautores, que imagino que foram orientados dele do doutorado, escreveram, né? Em que é a aposta do Philippe Aguion com respeito à China. Quer dizer, ele acha que a China não vai conseguir fazer a transição de uma economia com base no investimento para uma economia com base na inovação. Bom, essa é uma explicação possível para a armadilha da renda média, inclusive a literatura chamada neoestruturalista dos anos 90, né? Inclusive a própria CEPAL, ela enfatiza muito esse ponto, né? Que os países da América Latina não conseguiram constituir um núcleo endógeno de inovação, blá, 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 tá? E por isso que perderam o bonde. Tá? Bom, isso é uma explicação. A outra explicação é do novo desenvolvimentismo. Apesar do novo desenvolvimentismo, que se aplica especificamente nos casos da América Latina, né, é que, devido ao fato dos países da América Latina seguirem as orientações do Consenso de Washington, né, portanto, adotaram um modelo de crescimento com base na captação de poupança externa, que leva à sobrevalorização da taxa de câmbio, e também, no caso do Brasil e outros, deixaram de neutralizar a doença holandesa, né? Isso, então, gerou uma sobrevalorização crônica da taxa de câmbio, que, por sua vez, produziu uma desindustrialização prematura das economias da América Latina, enquanto que isso não aconteceu no Sudeste Asiático. Né? E, portanto, nosso processo de crescimento foi interrompido pelo fato de que nós nos impomos um modelo de política econômica que, na verdade, acabou com a nossa trajetória de catch-up. Tá?
Então, são essas as duas explicações. É possível fazer um modelo econométrico para isso? Eu acho que sim, mas a gente tem que pensar, tá? Pegar uma amostra grande de países, fazer um painel de dados, né, em que você coloca como variável dependente a taxa de crescimento da renda per capita, aí você coloca um índice de sobrevalorização cambial do Roderick, que acho que é o mais aceito, tá? Como variável para explicar, né, enfim, a magia da renda média, com base na literatura no desenvolvimentista, e aí algum índice, talvez, de ato tecnológico, né, à la Fagerberg, para ver qual desses dois, ou se os dois explicam o que aconteceu com a trajetória dos países da América Latina vis-à-vis a trajetória dos países do Sudeste Asiático. Então, vamos fazer primeiro um modelo geral, uma regressão geral, né? Um painel de dados geral com todos esses grupos de países, né? Os países do Leste Asiático e os países da América Latina, e depois quebra, faz só os países da América Latina de um lado, os países do Leste Asiático do outro, e aí vê o que exatamente aconteceu. Tá? Eu acho que isso é uma possibilidade, eu acho que isso, na verdade, com base já no material que você tem, tanto teórico como de base de dados, é só a gente trabalhar mais um pouquinho e dar um belíssimo paper, tá? Para ser publicado aí numa boa revista científica. Mas, do mais, assim, o Márcio foi uma grata surpresa, né? Eu inicialmente achava que ele não tinha perfil de trabalhar com esse tema de desenvolvimento econômico, até porque ele trabalha no mercado financeiro, né? Mas e eu sempre brincava com ele nas aulas, que ele sempre vinha de preto, eu dizia, você está querendo ser um mestre do lado negro da força, tal, não sei o quê. Mas a monografia realmente ficou muito boa, foi um prazer, né, orientar. Okay? Então, enfim, tá de parabéns. Não quer dizer que esteja aprovado, não. Agora Tudo a gente bem. vai dizer. Tá bom? Bom, Márcio, eu vou pedir para você e as demais pessoas convidadas se retirarem da sala por um período de 5 a 10 minutos, tá? Para que eu e o Guilherme Jonas a gente possa deliberar, tá? E aí eu vou já interromper a gravação, tá?